Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao EAD Enfermagem. O vídeo de hoje é o primeiro de 3 relacionado à enfermagem em oncologia. O vídeo de hoje, eu irei abordar a introdução. São os primeiros preceitos, conhecimentos, termos técnicos que são necessários para desenvolver o seu trabalho em oncologia. Meu nome é Elizabeth Rezende, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de Minas Gerais e tenho especialização em terapia intensiva, oncologia e enfermagem do trabalho. Fiz também docência superior e já atuo no mercado há 30 anos. Vamos aos nossos estudos, por favor. Essa apostila, ela descreve o breve histórico, conceitos importantes com relação à multiplicação celular, preceitos e termos técnicos relacionados a agentes cancerígenos, mutagênicos, teratogênicos, os tipos de multiplicação celular e a classificação propriamente dita. Desculpe. No segundo vídeo, vamos estudar as doenças oncológicas e no terceiro vídeo, vamos dar base ao tratamento em oncologia. Relacionado ao histórico dos processos em oncologia, todos os nossos estudos remontam a preceitos datados de 4.000 anos antes de Cristo. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa foi inserida dentro dos nossos estudos, muitos achados arqueológicos foram feitos, desde a época de Hipócrates, século XVI, XVIII, muitos cientistas se aventuraram nesta área e trouxeram muita base ao que a gente tem hoje em conceitos de oncologia e aos tratamentos. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, onde foram utilizados gases, né, para efeitos de guerra, foram descobertas formas de fazerem o entendimento de que algumas substâncias tóxicas poderiam ser consideradas como agentes cancerígenos, o que deu a base ao que nós temos hoje como estudo. Vários farmacologistas estudaram essas substâncias, descobriram que elas eram capazes de causar tumores na pessoa, da mesma forma que, dependendo do seu uso, seriam utilizados para tratamento dessas mesmas pessoas. Dali, os nossos estudos nos converteram a vários preceitos que hoje dão base aos nossos conhecimentos, de forma que possamos aqui discorrer sobre este assunto. O que dá base aos nossos conhecimentos é o Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que também irão dar base aos nossos estudos. Ao final da apostila, vocês encontram outras referências bibliográficas. Para a gente entender o câncer, a gente precisa entender quais são as doenças mais comuns, qual a incidência que isso ocorre, e as ações da vigilância no câncer são determinadas pela vigilância sanitária em preceitos com o Instituto Nacional do Câncer. Nós temos aqui a principal causa de mortes, que o câncer, eles estão em segundo lugar, seguido das doenças cardiovasculares. A mais do que as doenças cardiovasculares e o câncer, nós temos infecções pulmonares, demências, doenças respiratórias, entre outras, o que justifica os seus estudos com relação a essas insuficiências, a esses distúrbios, como uma complicação da instalação do câncer no corpo do indivíduo. Para que nós possamos dar base aos nossos estudos, é necessário que vocês entendam as classificações dos cânceres mais comuns e, a partir daí, daremos início em sequência aos demais cânceres. Então, para os homens, os cânceres mais comuns são câncer de próstata, traqueia, brônquios e pulmão, cólon e reto, estômago e cavidade oral, seguido dos demais. Para as mulheres, nós temos a maior ocorrência em câncer de mama, colo e reto, colo do útero, traqueia, brônquios e pulmões, glândulas tireoide, dentre outros. A minha fala decorre da seguinte função: estude os que mais ocorrem e, a seguir, você estuda os demais. São muitos tipos de câncer, para não te confundir, estuda os que a incidência for maior. A partir do momento que você tiver base nesses cânceres que são mais comuns, aí virá tratamento, quimioterapia, radioterapia, hormônio, aí você já terá uma boa base e estuda os demais.
O máximo possível dos tipos de câncer serão estudados na apostila 2. Utilizei como base o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e o Serviço de Vigilância. A partir do momento que você estuda os tipos de câncer, você sabe da ocorrência, da invasão, dos preceitos, dos tipos de tratamento, agentes supressores, agentes tumorais, mediadores químicos que possam ser utilizados como forma de tratamento. Então, conhecer o câncer, a sua ocorrência, a sua extensão, faz com que você se torne apto para trabalhar nos serviços de oncologia. O impacto familiar e social é muito grande, lembrando de que tratamento em oncologia é feito por uma equipe multidisciplinar, então haverá de ter o psicólogo e o médico que irão intervir mais intimamente na ocorrência do câncer, com explicações da sequência do tratamento, e o psicólogo com apoio psicológico, tanto ao paciente quanto aos seus familiares. Temos que ter consciência de que não é um tratamento fácil, não é um diagnóstico e uma notícia fácil de ser entendida, o que gera muito estresse na família. Precisamos de que você seja habilitado para ter calma, tranquilidade e entendimento de que um tratamento vem por aí e as possibilidades de cura são muito grandes para vários tumores que são detectados de uma forma bem precoce. Vamos nos abster de dar informações que não são de nossa competência, por isso temos o médico oncologista e o psicólogo que dará orientações corretas no momento correto. Precisamos entender que o câncer está baseado na alteração do DNA. A alteração do DNA fará com que células se multipliquem de forma descontrolada, gerando câncer. O nosso corpo possui células de diversos tipos. Dentro delas, nós temos no núcleo o ácido nucleico, que é onde traz a herança genética, e quando agentes cancerígenos se interpõem, irão haver as mutações genéticas e o desenvolvimento ou não do câncer. Diversos tipos de células permanentes, lábeis, estáveis, serão estudadas através da classificação de Biso-Zero, fazendo com que você entenda que algumas células do seu corpo, do corpo do indivíduo, do corpo humano, irão ter maior possibilidade de desenvolver o câncer do que outras células. As células lábeis são aquelas que têm o processo de apoptose já programado, a morte celular já é programada, como óvulos e espermatozoides, que têm um ciclo de vida muito curto, e as hemácias, por exemplo, para não citar outras. As células estáveis são as células do nosso corpo que têm a estabilidade durante meses e anos e que irão se multiplicar à medida da necessidade ou se houver uma chamada, como um osso fraturado, uma lesão hepática. São células que ficam estáveis por muito tempo, quietinha, fazendo o seu ciclo de vida normal. Células permanentes são desenvolvidas e construídas no período embrionário, e se houver algum tipo de lesão, não haverá reposição dessas células, e aí eu coloco a categoria das células nervosas, os neurônios, que se houver lesão, não haverá reposição. Quando esse processo de multiplicação celular natural é alterado, a carcinogênese se instala. Ocorrerá primeiro uma mutagênese, depois que essa célula com seu DNA será modificado, ela não entende a forma correta de parar de multiplicar, continua naquela progressão descontrolada, gerando os cânceres. Nós temos as células que fazem mitose e meiose, cada uma no seu controle adequado e habitual, de forma correta, porém, quando ocorre o contato com agentes cancerígenos ou mutagênicos, haverá de ter um descontrole desse processo de multiplicação celular. As controladas terão a sua multiplicação celular de forma regrada e entendida quimicamente e biologicamente, e quando essa célula sofre uma mutação, ela perde esse controle de supressão e se multiplica de forma desordenada, gerando uma alteração do processo de multiplicação de mitose e meiose e gerando as tumorações e o câncer. Quando houver um DNA lesado, nós temos nosso corpo genes supressores do tumor e do câncer e que irão identificar que essa célula tem algum defeito na sua multiplicação, fazendo com que seja iniciado o processo de apoptose celular.
Quando esse processo desses genes supressores estiver alterado, a célula não entende que tem que parar e assim irá gerar a progressão do dano celular que foi imposto. Agentes cancerígenos são substâncias que aumentam a predisposição desse indivíduo ao desenvolvimento do câncer ou do tumor, como agentes químicos, físicos, biológicos, e aqui eu listo um exemplo do álcool, de alguns tipos de alimento, biológico, cigarro, medicamentos e hormônios, radiação ionizante e não ionizante, radiação solar e alguns tipos de substâncias químicas. Não são todos. Não são todas as situações, por exemplo, de radiação solar que vai causar câncer de pele. Tudo em demasia e no momento errado irá gerar essas alterações na multiplicação celular. Aqui eu dou um exemplo de substâncias clínicas de vínculo de foco ocupacional, como o uso de produtos químicos, que tem chumbo, que tem benzeno, como a gasolina, o chumbo da tinta, agrotóxico, organofosforados e carbamatos, que são capazes de serem absorvidos na corrente sanguínea e causar o câncer no indivíduo. Causa mutagênese. Aqui eu trouxe um exemplo da importância da camada de ozônio, que quando danificada, os raios ultravioletas irão incidir sobre a superfície da Terra, entrando em contato com as pessoas. A camada de ozônio bloqueia essas ultravioletas dos raios do Sol, impedindo a ocorrência do câncer e o contato dessa radiação na pele do indivíduo. Quando nós temos uma quebra dessa camada, o ultravioleta ele desce e o vínculo entra em contato, gerando a oncogênese, que é uma forma de desenvolvimento do câncer, alterando material genético dos oncogenes e alterando também o proto-oncogênese. Proto-oncogênese é um gene que impede a multiplicação celular incorreta. Quando ocorre o contato com agentes mutagênicos, o proto-oncogênico será lesado e muitas cópias de genes errados, danificados, irão se perpetuar, causando o câncer. Proto-oncogênese é uma forma de frear o desenvolvimento desse câncer. Genes supressores, como eu havia citado anteriormente, são genes que impedem a divisão celular errada e identificam essas células danificadas, fazendo com que haja a limitação dessa multiplicação. Quando esse gene supressor, avaliado através do mapeamento genético, é detectado que ele está alterado, está mutado com mutação, essa alteração irá proporcionar a condição do câncer desenvolver, porque o gene que suprime o câncer está danificado. Vou dar o exemplo do câncer de mama, que é um dos tipos de câncer mais comum na mulher, onde havia um gene supressor do tumor mutado, que é o BRCA1 e BRCA2. Esse gene supressor do tumor, quando danificado e detectado o dano no mapeamento genético, predispõe a mulher a desenvolver o câncer de mama. Se ele estiver presente e da forma correta, sem mutação, há uma supressão, a possibilidade de, mesmo tendo herança genética, não desenvolver o câncer, porque ele suprime a multiplicação celular de células da mama danificada. O mesmo ocorre em outras áreas do meu corpo: pele, retinoblastoma, câncer de rim, dentre outros. Da mesma forma que eu tenho genes supressores, eu tenho marcadores tumorais. Exemplo, antígeno prostático específico, que ao ser detectado em alta concentração, poderá ser indicativo de um câncer de próstata, de uma hiperplasia de próstata, benigna ou não. Aqui nós temos vários marcadores. O câncer de mama é o marcador tumoral, a presença dessa substância, CA15.3, que será detectado a presença do desenvolvimento desse câncer de mama dentro de outros substâncias, né, que são marcadores tumorais. Essas presenças irão favorecer a lesão do DNA da célula ali em foco, que está sendo objetivada esse estudo, causará a mutagênese daquele DNA. Essa mutagênese, se não tiver agente supressor do câncer, ele irá se desenvolver formando uma carcinogênese, porque a célula que está ali lesada não recebeu o recado de que ela tem que parar de multiplicar, porque o agente supressor está mutado.
Então, essa célula danificada, que foi mutada, irá entrar em progressão e transformar em câncer. A carcinogênese ocorre em etapas por indução, promoção, transformação e progressão tumoral. Em situação de produção gestacional, o óvulo ou espermatozoide pode vir modificado, um folículo espermático ou folículo ovariano danificado pela exposição a esse agente cancerígeno, irá transmitir o encontro de óvulo ou de espermatozoide danificado em seu DNA, gerando uma criança, um feto, desenvolvimento embrionário com mutações, gerando uma criança já com tumor ou uma criança sindrômica. Alguns agentes que são específicos para a teratogenia, que são alguns tipos de medicamento, alguns tipos de doença, radiação ionizante, não ionizante, ou até mesmo radioterapia, substâncias químicas e alguns tipos de drogas lícitas ou ilícitas. Todas elas, em contato com o corpo da gestante, irão proporcionar condições para que haja uma mutagênese e uma teratogênese, gerando crianças com defeitos genéticos. Esses defeitos são da ordem de neoplasias, novos tecidos, hiperplasia, quando a célula cresce de tamanho e não aumenta em número, mas a célula é uma célula grande, metaplasia, quando a célula encontrada é diferente do tecido onde foi encontrado, e as displasias, como algumas referências bibliográficas que eu vi, fazem apresentação de células bizarras, um desenho geográficas completamente diferente do tecido que foi, na qual foi encontrada. Isso irá gerar tumores benignos e malignos e o câncer. A diferença entre tumor benigno e maligno está na cápsula, existência ou não de uma cápsula, a forma como esse crescimento pode ser lento ou rápido, a morfologia da célula encontrada, a capacidade de mitose raras ou frequentes, a ocorrência ou não de metástase e a capacidade de tratamento, pela remoção cirúrgica. No câncer benigno, é possível fazer a remoção cirúrgica e da totalidade, o câncer não voltar, o tumor não voltar, e no câncer maligno não há essa possibilidade de tirar a remoção da totalidade do tumor, possibilitando, inclusive, se desenvolver em câncer. Já o câncer, nós temos uma neoplasia maligna, onde há uma alteração do DNA, onde este câncer maligno, câncer, já tem a possibilidade de espalhar células cancerígenas pelo sistema, pelo corpo, através do sistema linfático, através do sistema vascular ou através de projeções digiformes. Quero dizer que o câncer não fica in situ e ele tem possibilidade de espalhar células pelo corpo. Por que essas células se espalham? Por conta da necessidade do câncer ou do tumor de ter suporte nutricional para que o tumor cresça. Esse aglomerado celular precisa de alimento. Então, ele emite substâncias que vão iniciar o processo de angiogênese tumoral, fazendo com que vasos sanguíneos são neoformados e vão em direção ao tumor para alimentá-lo, ou o próprio câncer emite projeções digiformes buscando vasos sanguíneos para que ele possa suprir nossa necessidade de alimentação. Nem que acontece este processo, algumas células tumorais ganham uma corrente sanguínea e ali elas vão se dizimando e se espalhando pelo todo o corpo, fazendo com que haja formações de células tumorais em outras localidades. Essas substâncias de fatores angiogênicos, essas substâncias é que vão iniciar o processo de formação desses novos vasos para poder suprir a necessidade. Por que isso é importante? Porque alguns tumores são reduzidos a partir do momento que é cortado pelo médico cirurgião o suprimento de sangue. Então, eles vão ter uma isquemia naquela localização e o tumor, não tendo alimento, ele morre. Tá? Então, vários métodos, caso a caso, o médico é a pessoa habilitada para poder determinar esse método e esse processo. Tá? Alguns medicamentos são utilizados lá no tratamento, na terceira apostila, vão ser medicamentos que vão ser usados para cortar e inibir essa angiogênese. Portanto, não haverá formação de novos vasos sanguíneos para suprir a necessidade dessas células tumorais. Esses medicamentos podem ser listados no local que você for trabalhar,
peça para ver a lista dos medicamentos utilizados na instituição, e ali você faz uma lista e estuda individualmente os medicamentos ali da farmácia. São muitos medicamentos, né, quimioterápicos antineoplásicos, inibidores, medicamentos de toda a ordem, então é interessante fazer um estudo específico somente sobre esses medicamentos, tá? Não esqueça de que esses medicamentos, além de proporcionar uma redução da angiogênese, formação de novos vasos, essa redução de formação de novos vasos pode ser prejudicial para o corpo, da mesma forma que pode ser benéfico para não deixar o câncer progredir, pode ser maléfico no sentido de que ele pode diminuir a perfusão de órgãos importantes. Isso irá causar aumento ou redução de pressão arterial, pele seca, coceira no corpo, cansaço, fadiga, alterações da clínica, né, laboratorial do indivíduo, fazendo com que haja necessidade de você ficar atenta aos sinais e sintomas que esse indivíduo que está fazendo tratamento irá apresentar. Na sequência, é importante conhecer os exames, diagnóstico, como que o médico chega à conclusão de um câncer, de um tumor. O médico vai receber o cliente com a queixa, com a dúvida, com a queixa do mal-estar. Esse indivíduo irá ser entrevistado pelo médico, onde irá descrever as suas queixas, quanto tempo está com aqueles sintomas. O médico vai fazer um exame físico, perguntar sobre o histórico, hábitos da pessoa de fumar, de ingerir bebidas alcoólicas, se tem antecedentes na família. Uma vez que ele suspeita, e para exclusão de diagnóstico, ele pede todos os resultados de exame que ele julgar necessário em foco do que ele está suspeitando. Ao resultado em suas mãos, ele vai entender essa classificação e vai estadiar, se houver a confirmação da presença de um tumor, ele vai estadiar conforme solicita o Instituto Nacional do Câncer. Existem vários métodos de classificação do tumor e da gravidade da presença dessas células tumorais, e o mais usado no estadiamento é a classificação TNM, que é bastante antiga, foi desenvolvida na França, ele é utilizado em vários países e ele é bem aceito pelo Instituto Nacional do Câncer, ciente de que existem outras classificações, tá? Nós temos a classificação TNM, que classifica tumor, nódulo e metástase, falando sobre o tumor, o tamanho do tumor, se ele existe ou não, se não foi visualizado, ou se ele está invadindo os tecidos próximos, avalia os gânglios linfáticos para ver se existe algum engurgitamento de linfonodos e também avalia o M das metástases para ver se o indivíduo tem, se foi identificado ou se não tem nenhum tipo de célula tumoral espalhada pelo corpo. O médico vai usar essa classificação não só clínica, como também patológica, porque ele vai pegar o resultado do exame, ele vai ver o resultado do laudo, das biópsias, e com isso ele vai embasar para poder fazer uma classificação correta e um diagnóstico maduro e consciente, tá? Além dessa classificação TNM, inclui-se a classificação por invasão linfática e invasão venosa, que vai classificar a possibilidade dessas existências de metástases e justificar a ocorrência dessas metástases, tá? Nós temos que entender que o sistema imunológico, ele não foi composto exclusivamente para micro-organismos, ele é constituído como um sistema de defesa do meu corpo para qualquer tipo de antígeno, micro-organismo ou até mesmo para a progressão tumoral. Se o sistema imunológico, através dos linfócitos citostáticos e outros, detectam que existe a formação de células com DNA alterado, ele irá ativar o sistema imunológico para que seja feita essa defesa do corpo. Existem condições em que a gente alimenta corretamente, ou dá tipos de alimentos, hidratações, compara, observa se a pessoa está anêmica, etc. O médico vai fazer os exames para participar do processo. O que eu quero dizer, não basta só dar, desculpa, basta, né, não minimizando, não basta só dar quimioterapia, radioterapia. O paciente, quando ele apresenta câncer, ele tem uma série de distúrbios, e ali a gente precisa estar atento a outros tipos de distúrbio e participar do tratamento como um todo, e não só do câncer, tá? Então, os antígenos e os antibióticos, ou hidratações, alimentações específicas, medicamentos antieméticos, sedativos, opioides, né, benzodiazepínicos, serão utilizados para poder ajudar no tratamento dessa pessoa. A nomenclatura, ela baseia nos tumores benignos e malignos. Nos benignos, eu tenho a regra de colocar o sufixo "oma" no final da palavra, então eu tenho, por exemplo, aqui citado, tumor benigno de tecido gorduroso, onde eu coloco LIP
de lípides, gordura, e homa, de tumor benigno. No maligno, eu tenho 4 denominações, que é o carcinoma, adenocarcinoma, sarcoma e blastoma. Essas nomenclaturas são importantes no que diz respeito à classificação da malignidade, se for de um tecido epitelial de revestimento, tecido glandular, tecido conjuntivo ou de células blásticas. E aí eu trouxe alguns exemplos para que vocês possam finalizar o conhecimento com relação a esse breve introdução ao tratamento do indivíduo em oncologia. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo para o segundo vídeo.